vamos continuar, né? Então agora, em relação à parte da sintomatologia, quais os sintomas que a estrongiloidíase provoca? Vocês podem acompanhar isso também no texto base, tá? E essa é a última parte da estrongiloidíase. Então, quando a larva filarioide penetra na pele, né, essa penetração geralmente ela é assintomática, mas ela pode acompanhar de coceira, né, um vermelhidão local, um inchaço e basicamente manifestações urticantes, né, uma coceira, uma ardência, uma coisa assim. O quadro pulmonar ele vai variar muito e ele pode até ser ausente, que a gente viu, né, depende da movimentação da larva, né, na fase pulmonar. Em compensação, essa migração da larva dentro do pulmão pode provocar tosse, expectoração, né, a produção de muco, uma febre bem baixa às vezes e um mal-estar, né? Podem ser sintomas relacionados a essa movimentação das larvas no pulmão. Em alguns casos, né, pode ocorrer uns sintomas parecidos com uma broncopneumonia, uma falta de ar, né, um desconforto para respirar, ou uma pneumonia atípica, onde a gente não vê, né, o quadro clássico, né, o raio-x lá com as, né, visível no raio-x, a quantidade de muco, essas coisas assim. A sintomatologia mais frequente e mais importante no caso da estrongiloidíase, ela está relacionada ao aparelho digestivo, porque é onde, né, a fêmea parterogenética bota os ovos, é onde o verme se reproduz dentro do hospedeiro. Então, pode acontecer desde quadro, né, assintomático até formas mais graves e dramáticas, como diarreia, sangue nas fezes, dores abdominais muito fortes, né, ou chegar naquele ponto, né, de ter atrofia muscular, as partes do intestino ficam sem as dobras normais, o que diminui a absorção de nutrientes. Então a gente tem uma série de sintomas aí que podem causar um desconforto bem mais grave nos pacientes. No sangue, quando é feito o exame de sangue, a gente vai ver um aumento dos leucócitos e dos eosinófilos. Eosinófilos são, né, células da imunidade inata que estão relacionadas ao combate aos vermes, né? Isso acontece geralmente quando a pessoa já está na fase aguda da doença, quando ela já está apresentando sintomas. Ela pode apresentar também surto de diarreia, que vão se intercalar com constipação, então tem diarreia, depois prisão de ventre, diarreia, depois prisão de ventre. O desconforto abdominal, né, e as dores vão e vêm, parecendo cólica. Pode acometer principalmente, né, o duodeno, a parte do intestino, e algumas vezes pode parecer os sintomas de uma úlcera intestinal. E aí vai apresentar uma dor que a gente chama de ritmada. Então toda vez que a pessoa ingere alimentos, né, ela vai sentindo a dor durante a passagem. Pode ser que não seja por ingestão de alimentos, essas dores elas podem ocorrer sem a ingestão de alimento também. A pessoa ela perde o apetite, apresenta náuseas, vômito em muitos casos. E em relação aos sintomas gerais, né, a anemia, emagrecimento, desidratação, astenia, irritabilidade, depressão, estão relacionados aos casos mais graves. Em algumas vezes,
é até difícil, né, de associar isso ao parasitismo do estrongiloide. Porque, né, a gente tem essa, infelizmente, a gente tem essa associação né, da estrongiloidise com as condições socioeconômicas precárias, a falta de saneamento básico, falta de higiene, acabam, né, aumentando o número de casos nas populações menos favorecidas. E agora a gente vai passar para o Enteróbios vermiculares. Esse aqui é bem mais conhecido, né? O Enteróbios vermiculares ele é responsável por uma doença que a gente chama de enterobiose, ou mais popularmente conhecido como oxiurose, é o oxiurus. Então é uma verminose que também está na parte do intestino e é mais conhecido como oxiuro. A infecção do enteróbios geralmente é benigna, mas é muito incômoda, porque ela causa um intenso prurido anal. E aí esse prurido anal pode provocar complicações, principalmente em crianças, de tanto coçar, né, você abre porta para outras infecções aí. Então o oxiurus ele é mais grave, principalmente nas crianças. Aqui também um desenhozinho, né, para a gente identificar nossos amiguinhos. Então aqui a gente tem a fêmea, também bem maior do que o macho. E de novo tem a extremidade aqui, né, torcida, como lá no estrongiloides. Tá? Aqui o ovo do enteróbio ele tem duas cascas e a larva a gente consegue identificar ela aqui dentro direitinho. Tá? Esses enteróbios na cavidade aqui, né, da frente, na cavidade bucal, cavidade na parte anterior do verme, né, aqui a gente tem, fala das partes, fica mais fácil da gente ver. Aqui a gente tem expansões vesiculosas, parecendo duas asinhas aqui do lado. Tá? Depois eu tenho o esôfago. E aqui embaixo eu tenho um bulbo, que a gente chama de bulbo esofagiano. Depois a gente já tem o intestino, o útero no caso da fêmea, né? Aqui a gente tem a vagina, os ovários e os ovidutos. Aqui de novo eu tenho o útero. E aqui eu tenho o reto e o ânus. A diferença da fêmea para o macho é que o macho ele ainda tem aqui um canal ejaculador e o macho ele não apresenta ânus, né? Ele vai ter uma cloaca. Aqui no caso o testículo e o canal ejaculador. No caso das fêmeas, na extremidade anterior delas, a gente nota, né, os músculos, que a gente chama de músculo, como se fossem os lábios, né, em volta da boca, e isso vai fazer com que mais fácil dela se agarrar à parede intestinal. Então, de novo, né, lá na parte da organização dos vermes adultos, vocês, por favor, vão identificar as características da fêmea e do macho. E a gente continua isso na próxima parte. Ok? Então, dá uma olhada lá na parte do enteróbios, na organização dos vermes adultos. E anote as características da fêmea e do macho.
Procurem anotar as características que servem para diferenciar um do outro. Vai ficar mais fácil. Ok?